Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 23 de abril, dia em que também se pode comemorar São Jorge. Mas eu quero dizer uma palavra a respeito da primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos e que é um relato minucioso de como aconteceu a conversão de São Paulo. É uma coisa impressionante. É melhor eu ler algumas palavras da leitura, porque é um relato realmente chocante de um homem que era um grande perseguidor dos cristãos da primeira comunidade, especialmente em Jerusalém, e que depois se tornou um grande apóstolo, um grande evangelizador, totalmente dedicado até a morte como mártir a evangelizar. Naqueles dias, Saulo, que era um nome que ele tinha antes da conversão, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. O caminho era um nome que, no começo, era dado ao cristianismo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deve fazer. Os homens que o acompanhavam ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas, pois um homem de Tarso chamado Saulo, ele está rezando. E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. 2 coisas me parecem impressionantes. Como é grande o poder de Deus, que é capaz de transformar um grandíssimo perseguidor dos cristãos num grande evangelizador, um seu apóstolo. E a segunda coisa é quando Jesus fala com Saulo, a ponto de Saulo cair no chão e depois ficou 3 dias sem enxergar nada, a voz do céu lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, eu sou Jesus que tu persegues. Na realidade, Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo homens e mulheres que eram seguidores de Jesus, eram discípulos, eram apóstolos, que pertenciam a Jesus. Mas o que isto quer dizer? Que Jesus se identifica totalmente com as pessoas que lhe pertencem, com as pessoas que ele envia. E o Evangelho é ainda um trecho do longo capítulo 6 de São João, em que Jesus fala da Eucaristia. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Está falando da Eucaristia, que até os nossos dias recebemos com muita veneração e adoração, como o corpo de Cristo. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis em vós a vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E quando Jesus está dizendo, tereis a vida eterna, está dizendo, tereis uma vida cheia de beleza, de significado, de satisfação, de ânimo, de coragem, de fortaleza, para enfrentar todos os desafios que aparecem na vida. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Na realidade, Jesus está descrevendo a comunhão, não somente a Eucaristia como comunhão, mas que chamamos de comunhão também, mas a comunhão que nos liga a Ele de uma maneira vital, a ponto que a vida dele passa a correr em nós, nas nossas veias, e porque Ele de tal maneira nos abraça e se identifica conosco e entra no nosso coração, que algo desta potência divina e do seu Espírito entra a fazer parte da nossa própria existência, com as consequências que Ele vai dizer. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Certamente uma mensagem grandiosa que Jesus está nos dando, explicando de uma maneira admirável todo o significado da Eucaristia, deste sacramento pelo qual ele se doa. Isto é meu corpo que eu dou a você, isto é meu sangue que eu derramo para lavar os teus pecados. E nós, recebendo com temor e tremor este dom nas nossas mãos, como um pobre que se aproxima do altar e estende a mão e recebe a Santa Eucaristia na sua mão, podemos dizer, mas aqui estás tu, Senhor, agora nesta minha mão. E é claro que nós podemos fazer dele o que quisermos, levar a sério para que ele possa dar todos os efeitos na nossa inteligência, no nosso coração e, portanto, modelar as nossas atitudes e definir como vamos agir, como vamos nos comportar, como vamos tratar as outras pessoas, como vamos planejar o nosso tempo, como vamos usar o nosso dinheiro, como vamos nos dedicar às pessoas da família e aos colegas de trabalho. Ou então podemos fazer de conta que é uma coisa que serve só para eu ficar mais reconfortado dentro do meu coração e toco a vida junto com os outros igual todo mundo vive. Digamos assim, sem esta luz de Cristo, sem esta sabedoria que vem do seu Espírito. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.